Eu queria ser o cego que de novo viu. Eu queria ser o morto que ressuscitou. Como eu queria andar com ele em Cafarnaum. Ah, se eu pudesse estar no barco de onde ele falou. Eu queria ver os magos e a estrela em Belém. Ser a mulher com esperança que nele tocou. Comer do pão que sobejou na multiplicação. Me reclinar junto ao seu ombro como fez João. Eu queria ser aquele de Emaús, cujo coração ardia com Jesus. Ser um simples galileu naquele dia, para ver o meu Senhor quando subia. Eu queria sobre as águas também caminhar, estar naquele casamento da transformação, poder beber do vinho novo que Jesus formou, participar da pescaria que ele orientou. Eu queria dos leprosos ser o que voltou, e ver a luz e ouvir a voz que a Paulo transformou. Como eu queria ser capaz de aliviar a dor daquele cravo transpassando a mão do Salvador. Eu queria em Jerusalém estar, na entrada triunfal também louvar, e no túmulo vazio constatar que Jesus ressuscitou e vivo está. Eu queria nem que fosse por um pouco poder tocar e conversar com o Senhor. Eu queria, mas eu posso, pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim. Vive em mim. Vive em mim. Pai de Cristo, amém? Começamos mais uma semana, quarta-feira. Temos um final de semana aí maravilhoso. Já agradeci a irmã Elaine lá pelo trabalho que ela fez com as irmãs lá no Dia das Mães. Agradeci ela no privado, né, que foi uma benção. Cada mensagem, cada irmão, cada família, cada emoção, muito choro. Vamos ver o Dia dos Pais, né? Se o pessoal vai chorar ou vai. Mas eu agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas. Domingo de manhã vamos continuar em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos falar, vai entrar, né, Samuel escolhendo Davi, um dos filhos de Jessé, para ser o segundo rei de Israel, na monarquia. Amém?
Agradeço aos irmãos a fidelidade, aqueles que estão contribuindo, que não pode estar desempregado. Eu oro a Deus para que Deus abençoe, abra uma porta de emprego para os irmãos, mas eu agradeço a fidelidade dos irmãos. Nossa conta de luz, embora os relógios estão desligados, eu desliguei os relógios, geladeira, veio 200 e poucos reais. Estou pagando o contador, mandando o nosso dízimo. Então, os fiéis aí, ainda que seja um pouco, eu louvo a Deus pela sua vida. Deus há de te multiplicar, mesmo no deserto. Deus há de suprir todas as tuas necessidades. Amém? Você que investe no reino, você que acredita não só na salvação, mas também em muitas áreas da igreja, da contribuição. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês ricamente. O Bispo Walter está agradecendo, as ofertas estão chegando. Até eu recebi uma oferta particular de um dos irmãos aí, eu agradeço. Uma oferta para mim mesmo, não foi para a igreja. Agradeço o carinho, a preocupação com o pastor local. Que Deus abençoe os irmãos ricamente. Amém? Agradeço também pela contribuição da tinta. Os irmãos que estão contribuindo aí para ajudar na pintura da igreja. Que Deus abençoe vocês ricamente aí, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dividir um texto que Deus colocou no meu coração, para dividir com os irmãos hoje, nessa quarta-feira, de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Não vou ler tudo porque vai até o versículo 31, mas é um texto que todos nós também conhecemos, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar alguns desses versículos. Paulo orientando, falando dessa igreja de Corinto aqui. Ele tinha sido informado, né? Paulo, após sair, depois ele não está mais em Corinto, ele é informado dos problemas que haviam na igreja de Corinto. Muitos problemas. A igreja de Corinto, né, passava na época de Paulo. Problema com o véu, lembra do problema com o véu? Os cabelos das irmãs, que representavam o véu. O problema com a ceia do Senhor, lá no capítulo 11. No capítulo de número 3, versículo 3, Paulo diz que havia contenda, ciúmes. Um dizia, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Era uma igreja muito individualista, né, dizendo de quem era, de quem não era. E Paulo chama a atenção, quem é Paulo, quem é Apolo? Deus é quem faz, é Deus, né, nós apenas semeamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O problema dos dons espirituais, no capítulo 12, Paulo diz, no irmão, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, porque alguns estavam passando à frente daquilo que era maior, que era a profecia, a respeito dos dons de línguas, né? Vários outros dons, né? Eles não estavam sabendo usar os dons, né? Além de não saber usar, estavam usando de maneira errada, na ceia também, um ultrapassando os outros. Então houve uma necessidade de Paulo botar uma ordem, né? Mostrar à igreja de Corinto uma diretriz para que eles pudessem andar e viverem em uma unidade. E Paulo usa aqui no capítulo 12, a partir do versículo 12, Paulo usa uma figura orgânica para que eles pudessem entender o que Paulo estava querendo falar, a importância do que Paulo estava querendo ensinar para eles. Então Paulo usa a expressão, né, orgânica, ele fala, né, de uma unidade orgânica da igreja, que seria algo necessário para que eles pudessem se entender, para que eles pudessem caminhar junto, para eles pudessem entender o que significa de fato ser um cristão. O primeiro passo para que alguém, primeira coisa para que alguém faça parte do corpo de Cristo, primeira coisa é o que, Beto? Primeira coisa é o batismo, não é isso? É o início da vida cristã, é o batismo. A pessoa não tem como alguém dizer que é da igreja e não batizar. Foi ordenância.
Depois do batismo tem a ceia do Senhor. E depois também tem o evangelismo. Não é só o pastor. Todo o corpo de Cristo é um evangelista. Todos nós temos que anunciar o evangelho. Não foi isso que Jesus disse lá para os seus discípulos? Lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14 ao 15, a grande comissão que ele deixou para a igreja: batizar, ceiar, né, e evangelizar. Uma das coisas fundamentais ensinada por Paulo está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo estava querendo dizer que todos aqueles que se consideram cristãos, ele tem que entender que ele faz parte de um corpo. Se alguém que se diz cristão não entende que ele faz parte de um corpo, ele não é cristão, ele não está no corpo. Então, se eu digo que eu sou cristão, se eu assumo que sou cristão, eu tenho que ter consciência que eu faço parte de um corpo, que eu estou ligado a um corpo. O que é esse corpo? Esse corpo orgânico, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Não existe membro isolado. Eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu vou viver isolado. Eu vivo isolado. Eu sou agora tem uma expressão aí que eu esqueci, desigrejado, não é isso? Eu sou um desigrejado. Não existe isso. Ou alguém está no corpo, ou alguém não faz parte do corpo. Para fazer parte do corpo, eu tenho que batizar, fazer parte da membresia e entrar nesse corpo, iniciar uma jornada nesse corpo. Eu li um autor dizer as seguintes palavras: você não deve unir-se à igreja apenas para ser salvo, mas pode querer unir-se à igreja para que esta ajude a assegurar de que você é salvo. Então, alguém não entra na igreja, alguém não entrega a sua vida a Cristo só para que seja salvo. Alguém batiza, entrega a sua vida a Cristo para fazer parte de um corpo, e a partir do momento que ele faz parte desse corpo, que não é sozinho, né, aí ele automaticamente ele assegura que ele é salvo. Ele está mostrando para o mundo que ele é salvo. Ele faz parte de um corpo, que ele faz parte de uma unidade de um corpo. Ou seja, para eu ser igreja, eu preciso de pessoas para me desenvolver. Ninguém se desenvolve sozinho, nem na sociedade. Ninguém cresce sozinho. E se tratando de igreja, rebanho, ovelha só anda em bando. Só anda em grupos. Dificilmente uma ovelha sobrevive sozinha. Ela precisa do pastor e ela precisa de outros para se desenvolver. Os membros de um corpo se desenvolvem todos ligados uns nos outros. Há uma ligação, há uma harmonia. Eu faço parte de um corpo onde eu não sou só. Eu preciso de outras partes para me desenvolver. 1 Coríntios 12, 21, Paulo disse: não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Entenderam bem? Entendeu, irmã Tereza? Irmã Lourdes, Diácono Carlinhos, precisamos. Ninguém pode dizer assim: não preciso de você, eu posso ser muito bem um cristão sozinho. Não pode. A mão pode dizer ao pé: não preciso dele. Os pés podem dizer à cabeça: não preciso de ti. Precisamos uns dos outros. O corpo, um corpo perfeito é um corpo que tem mão, olhos, cabeça, ouvido, boca, nariz, pé. É um corpo perfeito.
Tem algumas denominações no Brasil, eu não vou citar o nome, mas vocês muitos sabem disso, que elas não se envolvem com nenhuma outra igreja. Elas se consideram as únicas. Jesus só vai salvar elas. Não considera os outros irmãos. Só eles têm o poder, só eles que só tem cura lá neles, só tem milagres. As outras igrejas não. As igrejas são independentes. Não é isso? Só eles vão ser salvos. Só eles são os salvos. Ao unir-se a uma igreja, colocamos-nos em uma posição na qual temos de pedir a irmãos e irmãs que se tornem responsáveis por nós, para vivermos de acordo com o que falamos. Eu não vivo só. Eu dependo de irmãos. A ovelha depende do pastor. O pastor depende da ovelha. Pastor sem ovelha não é pastor. E ovelha sem pastor não é ovelha. É andarilho. Fica dando tiro para todo lado. Ela tem um lugar onde aprender a palavra de Deus. Ela tem um lugar onde ouvir a direção de Deus através do líder. Precisamos de irmão que nos exorte quando nos afastamos da obediência. Imagina se você tivesse um pastor que só pregasse amor. E tem uma vez alguém comentou comigo assim: eu prefiro o pastor do amor. Não. Então, tem que rasgar o livro de Hebreus. Porque Deus disciplina a todos que... Não é isso que diz o escritor aos Hebreus? O pai que ama é o pai que disciplina, que mostra o caminho, você está errado. Imagina você está num corpo, numa igreja, onde ninguém diz para você: você está errando, está pecando, está fazendo coisa errada, e ninguém te fala nada. Senão tu vai embora, vai para outra igreja, onde não é cobrado. Se eu faço parte de um corpo, alguém da liderança, ou alguém que tem mais tempo, tem, né, alguma das irmãs aí antigas, que eu não vou citar nome, pode chegar para você e falar: irmã, não é assim. Não é assim que você tem que conduzir o teu casamento. Meu casamento cuido eu, da minha vida cuido. Então você não faz parte do corpo. Porque é no corpo que nós somos admoestados, é no corpo que nós somos ensinados. Não existe eu viver uma vida individual. Precisamos de irmãos que nos exortem. Graças a Deus, porque eu tenho o bispo que, graças a Deus, ele tem sentado o couro. Eu vi a mensagem de um pastor amigo meu, agora sentou o couro, falou de pecado. Graças a Deus. Graças a Deus que temos pessoas assim. Paulo diz aí o que no versículo 25 do capítulo 12? Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros de igual modo em favor uns dos outros. Quando eu exorto, quando eu chamo a atenção, quando eu corrijo, quando eu falo, quando eu chamo a atenção, é para quê? Para cooperar. Para despertar. Não é para matar, é para despertar, para alertar. Quer dizer, milhares de pessoas em nossos dias, nos dias de hoje, milhares e milhares de pessoas perderam a sua vida. Estou falando tanto dentro da igreja como também fora da igreja. Por quê, pastor? Porque insistiram em viver em desarmonia com todos. Às vezes fala assim: não, vou ficar em casa. Não, a pessoa tem que ficar em casa. Às vezes há uma necessidade de ficar em casa, nós sabemos que temos que trabalhar, mas às vezes há uma necessidade de ficar em casa, a pessoa sai por sair. Sou crente, usar máscara nada. Vou fazer isso nada. Então tá, então vai. E muitos pegaram essa, como diz o Salmo 91, essa praga, essa doença, e foram pro saco.
Tem um amigo meu que usa essa expressão. Sabe que é ir pro saco, né? Pega o corpo ali, joga no saco e nem a família pode fazer o sepultamento dignamente. Mas por quê? Querem viver isolados. É o que eu acho, é o que eu penso, não é o que o ministro diz, não é o que o meu pastor orienta, o pastor orienta errado. Nada, vamos lá, vai. Nós temos que ver o todo, viver em grupos, viver em sociedades. A igreja é um grupo, a igreja é um corpo. Essa doença ela tem ensinado muita humanidade, muitos vão sofrer porque não aprenderam a viver em unidade, a depender de outra vida. Eu dependo de outras pessoas. Graças a Deus por isso. Eu não sou independente, eu não sou a igreja de Corinto lá, não sei se é Laodiceia, é uma das igrejas lá, estou rico, abastado, não preciso de coisa. Eu preciso dos médicos, eu preciso dos irmãos, dos fiéis, eu preciso da cooperação, preciso da ajuda dos irmãos. Ontem, graças a Deus, uma irmã, de vez em quando ela liga para minha esposa, falou que amava, falou que estava preocupado com a gente. A esposa de pastor, estou falando assim logo para matar, para achar que está alguém aí babando o pastor. Mas é alguém que se preocupa, é alguém que gosta da gente, é alguém que está ligado com a gente. Porque quem não está ligado não está nem aí. Quem não está ligado não está nem aí. Né? Essa doença ela tem matado porque as pessoas têm falado, não preciso de ninguém, não preciso de ninguém. Se você for olhar depois, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. O país que vai menos sofrer com essa doença são os países onde a maioria das pessoas estão procurando guardar umas as outras. Aonde os líderes não falam, um fala abre, outro fala não abre, onde não tem direção, aonde o que está em cima é o poder, é o individualismo, sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que no nosso país. Enquanto o Brasil estiver assim, todo mundo mandando, não tem uma orientação, cada um quer viver para si. Aonde mais fecha tem morrido gente, aonde mais abre um lugar tá, outro lugar não tá. Quer dizer, a união, esse termo é antigo, a união faz a força. E a água mata a sede. Os ramos só produzem frutos se estiver ligado na videira. E a videira, né, os ramos têm que estar ligados, todos eles. A igreja não vive sem o cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Você pode até achar que está vivo, alguns podem achar até que está vivo, mas está morto. Olha Ezequiel lá. O vale de ossos secos. Porque não depende de ninguém, não precisa de ninguém, não liga para ninguém. Paulo diz que foi o Senhor que coloca cada membro nesse corpo, não é? Capítulo 12, versículo 18, ele não diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, como Ele quer que seja. Deus nos colocou num corpo, então eu faço parte desse corpo. Não estou só na igreja para ter salvo, estou na igreja só para pregar. Estou na igreja para desenvolver junto com esse corpo. Quem é esse corpo? Esse corpo é meus irmãos. Senão eu não posso dizer, eu sou cristão, eu não faço parte da igreja, eu não faço parte de um corpo. Se eu faço parte de um corpo, eu dependo dos outros. Eu preciso dos outros. Paulo diz que não existe corpo com um só membro.
Ah, eu sou só a mão. Eu não preciso, não é isso que ele diz lá no versículo 14? Vê se não é. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Muitos. Não é um só. Ah, eu sou sozinho. Ah, eu sou independente. Pergunta aí quem liga para você. Pergunta aí qual dos irmãos tem ligado para você. Se a igreja não tiver consciência do que a gente está falando aqui, né, juntar um montão de gente e não ter unidade de Cristo não adianta. Vai ser uma torre de Babel. Sabe qual foi a torre de Babel? A intenção deles era boa, mas a unidade deles tinha até unidade, mas a unidade para o mal, celebrar os seus próprios nomes. Vai lá em Gênesis capítulo 11. Não é para o nosso próprio nome, é para um ajudar os outros, cooperar uns com os outros, desenvolver uns com os outros. Eu faço parte desse corpo, eu só vou desenvolver se eu estiver ligado nesse corpo. Rafinha, Letícia e Esther. Vocês três têm que pensar muito sobre isso aí. Ah, só porque a minha mãe é crente, só porque eu tenho que batizar porque fulano vai batizar. Não, você tem que batizar porque você vai passar parte de um corpo, e esse corpo fala de uma aliança. E a aliança fala ligação de um com os outros, ou não, compromisso um com os outros. Senão é balela, é hipocrisia. Não tem saúde, não tem... A gente apenas vai se reunir, mas não vai ser um corpo. Paulo diz que se um sofre, o que ele diz lá no versículo 26? Se um sofre, todos sofrem. Não é um estar sofrendo, problema dele. A não ser se ele for orgulhoso e não contar para alguém que é sério, para alguém que é cristão. Irmão, estou numa guerra. Porque se ele faz parte de um corpo, ele vai procurar alguém e dizer assim... Uma vez eu falei isso para o irmão, estou passando por um momento difícil. Já falei isso para alguns irmãos e na época me ajudaram. Não vai passar e falar, não vou falar nada não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, então eu faço parte de um corpo. Se um é honrado, Paulo diz o que? Na parte B do versículo 26. Ele diz, se um sofrer, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. Eu me alegro quando alguém é abençoado. Eu tenho que me alegrar. Porque se ele é honrado, eu sou junto com ele, porque eu sou ligado com ele. Se ele é abençoado, eu sou abençoado junto com ele, porque eu estou ligado com ele. Quando é que um corpo está saudável? Versículo 25. Paulo diz assim, para que não haja divisão no corpo, primeira coisa, a igreja não pode ter divisão. A igreja não pode cada um pensar para si. Eu que tenho que fazer isso, eu que faço isso. Isso aqui é meu. A responsabilidade é de todos. Todos fazem parte do corpo. Não pode haver, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de denominação tal. Não, somos todos irmãos. Apesar de alguns ser de outra denominação, mas são nossos irmãos. É de outra tribo, mas faz parte do Israel. Daquelas que realmente são igreja, que pregam o evangelho sério, que pregam o evangelho da cruz, que pregam o evangelho comprometido com Deus e com os irmãos. Eu faço parte. Então, aí ele diz assim, pelo contrário, coopere os membros de igual modo em favor uns. Eu devo cooperar em favor de um com os outros. Isso é uma igreja saudável. Eu posso ajudar meus irmãos. Eu posso cooperar com os irmãos. Isso fala de quê? Isso mostra o quê? Que eu estou unido, unidade.
unidade do corpo de Cristo. Eu desenvolvo saudavelmente. Eu cresço saudavelmente, porque eu divido, eu ajudo e eu sou ajudado. Eu não só dou, mas eu dou e também recebo. Eu coopero com a igreja local, eu coopero com os irmãos, eu coopero com um bispo lá, eu tenho um compromisso, uma aliança, eu assino todo ano lá. É obrigado? Não, mas por amor eu coopero, porque eu faço parte de um corpo com eles. Faço corpo. Jesus, quando vier arrebatar a igreja, eu vou subir junto com eles, eles também vão subir junto com a gente. Então um ajuda os outros, cooperam. Deus não abençoa cristão individualista. Pessoas individuais não têm a bênção de Deus. Pessoas que pensam só em si, não pensam no próximo, não pensam em ajudar, não pensam que faz parte de um corpo, tem que ajudar o doente, tem que ajudar o fraco, tem que ajudar o necessitado. Não faz parte do corpo de Cristo. Porra, onde está isso, pastor? Vocês lembram do Salmo 133? Quando é que Deus ordena a bênção? O que é viver unidos? Viver em cooperação. Quando é que as pessoas sobrevivem? Quando um ajuda o outro. Acabou meu arroz. Eu lembro, eu era muito carente. Minha família, no início da minha vida, tinha uma tia que mandava açúcar, arroz pra gente. A gente tinha muita guerra. Minha mãe levava a sobremesa do almoço dela pra gente comer. Quer dizer, alguém se preocupa com a gente, alguém dá alguma coisa pra gente, alguém pergunta pela gente. Quer dizer, o alvo de todas as igrejas em nossos dias deve ser o quê? Buscar ao Senhor a viver nesse corpo. Se eu não vivo nesse corpo, eu não sou cristão. Se eu vivo individualmente, eu não faço parte da igreja. Eu tenho irmãos em Cristo. Eu tenho irmãos que foram comprados com o mesmo sangue da cruz. Em cooperar, em ajudar. Mesmo que às vezes a gente até venha a perder, mas a gente tem que ajudar, cooperar uns com os outros. Não o que eu quero, não o que eu acho, né? Porque Paulo, se você vê aí no versículo 28, ele diz: Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de cura, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos os mestres, operadores de milagre, tem todos os dons de curar. Quer dizer, ele fala aqui de um só Espírito, o Espírito que divide com todos. Mas para quê? Para o bem de todos. Para a edificação do corpo. Quando é que eu edifico a minha vida? Quando eu coopero com o corpo. Quando eu abençoo o corpo de Cristo. E eu louvo a Deus porque, ainda que seja pouca gente, mas tem muita gente que entende o que eu estou falando. Que vive, procura viver dentro do que eu estou falando. A maioria das pessoas que estão vivendo depressão, opressão, são pessoas que vivem só. Não depende de ninguém, não precisa de ninguém. Dizem que está no corpo de Cristo, mas não se envolvem com ninguém, não querem saber de ninguém, estão desiludidos com a igreja. Pode ter o problema que for. Vou sair daqui porque eu vou para ali. Vou ficar mudando vou querer ser... Hoje eu sou pé, amanhã eu quero ser mão. Tem como? Eu sou orelha, depois eu quero ser ouvido. Sou boca, depois eu quero ser nariz. Vou ficar aqui quietinho, debaixo da bênção do Senhor. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Faça parte desse corpo glorioso.
Porque o Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção quando eu procuro me unir aos irmãos. Quando eu procuro abençoar os meus irmãos, Deus derrama a bênção sobre a minha vida. Que Deus possa nos guardar abundantemente, que Deus possa nos abençoar abundantemente. Graças a Deus, a esposa do bispo ligou para a gente ontem, falou que, graças a Deus, até agora, nenhum pastor, nossos pastores, graças a Deus, tem alguns até pegaram essa praga aí, mas Deus curou. Esposa, graças a Deus, Deus tem abençoado as nossas vidas. Continua orando por nós, continua nos abençoando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, na paz de Cristo.